Fala pessoal, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre outros tipos de investimento que a gente pode estar investindo e pode estar diversificando a nossa carteira. Eu sei que vocês têm muita curiosidade para isso e eu reservei uma aula específica para isso. Então, quais são os outros investimentos que a gente pode investir? Eu, Douglas, além de investir em fundo imobiliário, em ações, além de ter esses investimentos em renda fixa que a gente pode investir também, eu, Douglas, invisto também aonde? Em bitcoins, em criptomoeda. Criptomoeda eu invisto em bitcoins e Ethereum, apenas nessas duas moedas. E num valor muito baixo referente a todo o meu patrimônio. Eu invisto de todo o meu patrimônio, no máximo 5% em bitcoins, em moedas digitais, que seria o Bitcoin. O que é uma moeda digital? Uma moeda digital foi algo que foi criado já há algum tempo, certo? Ele não tem tanto tempo como o dinheiro existe, né? Mas é uma moeda que está sendo utilizada para transações internacionais e muito rápido. Lá na Europa, tu já consegue comprar em mercados utilizando o Bitcoin, já consegue fazer transações muito rápido com Bitcoins. Então é uma moeda que todo mundo está falando que no longo do tempo ela tende a ser muito mais utilizada. Quando eu falo tende, é o que eu preciso que vocês entendem. Não é algo que está realmente já consolidado, ela ainda vai precisar passar no filtro do tempo para realmente se validando tudo isso que estão falando da Bitcoin e da Ethereum. Imagina a facilidade que a gente consegue de mandar dinheiro para a Europa, de comprar produtos na Europa, nos Estados Unidos, na China, na Oceania, com apenas um celular. Quero mandar dinheiro para alguém, para um familiar ou para um parente, ou fiz uma compra lá nos Estados Unidos, eu mando dinheiro muito rápido, eu mando bitcoins para lá. Então, se eu tivesse dinheiro, eu teria que fazer conversões em câmbio, depois de fazer essa conversão em câmbio eu já ia ter uma perda para depois fazer a compra, então o processo é muito demorado. Diferente do Bitcoin, certo? Então é um investimento que ele veio crescendo muito, ele é complicado, que ele cresce muito por causa da escassez dele, e depois já despenca muito, então a gente precisa ficar muito atento a isso, certo? Além de bitcoins, o que mais eu, Douglas, invisto? Eu invisto em startups. É um investimento que ele vem crescendo muito nos seus últimos anos e ele tende a crescer muito nos próximos anos. Então, se tem um investimento que vocês precisam estudar, vocês precisam entender, vocês precisam conhecer, cada vez mais vocês precisam pensar em alocar uma parte da carteira de vocês em fundos de startup, é investimento em startups. O que é uma startup? Startups são pequenas empresas que elas ainda não estão gerando muito lucro, elas já têm um faturamento e grandes fundos, eles criam aqueles pool de investimento e eles vão lá e investem 100 mil numa startup, virando investidor anjo dela, pegando um percentual do equity, que a gente chama, que seria o quê? Eles entram numa empresa pequena, com um valuation, que a gente chama, valendo R$1 milhão, eles pegam 10% por 100 mil. Eles não entram no contrato social, eles só são investidores anjo. Eles pegam 10%, então 10% é 100 mil, o valuation é 1 milhão. Essa empresa vai crescendo, vai tendo tração, além do money, eles entram com o smart, que a gente chama, que é o conhecimento, eles entram com um planejamento de financeiro, planejamento de fluxo de caixa, entregando essas empresas para mais parceiros, para aumentar o faturamento. E a próxima rodada de investimento, esse valuation de 1, na próxima rodada, vai ser 10% por 500 mil. Se 10% é 500 mil, 100% é 5 milhões. Então, o cara que entrou no início da rodada numa empresa que valeu 1 milhão e na segunda rodada de investimento ela vale 5 milhões, ele já multiplicou o seu capital por 5 vezes. Normalmente, normalmente ele vai receber esse dinheiro de volta? É longo prazo, é 10 anos. É quando essa empresa continuar crescendo e for vendida para um grande branco. Então, no momento que ela for vendida por um valor de 80 milhões, que existe muito isso, 100 milhões, aquele cara que entrou quando ela valia 1 milhão, os seus 10% vão valer muito mais, vai valer 80 vezes mais, 70 vezes mais, só que é um investimento de risco, não é todas as empresas que vão chegar naquele ponto. Então, normalmente os grandes investidores, eles criam um pool de investimento, captam 5, 6, 7 milhões, investem em várias startups 100 mil. Tem estudos que dizem que a cada 10, 15 startups, uma vai conseguir ser vendida, mas essa uma que for vendida
vai nos dar um múltiplo muito maior do que uma renda variável. Só que o que? Se ele vai nos dar um múltiplo, uma rentabilidade maior do que a renda variável, qual que é aquela nossa 3 pirâmide? Se vai me dar uma rentabilidade maior, a liquidez é menor, eu vou ter que deixar 10 anos meu investimento lá, até 10 anos. Logo, o meu risco ele é altíssimo. Ele ainda é um dos investimentos que tem o maior risco, um dos maiores riscos para investir, certo? Mas é um investimento alternativo. Então eu, Douglas, invisto nesses dois investimentos alternativos. Eu tenho parte da minha carteira, uns 10% são startups, eu invisto em torno de umas 25 a 30 startups, por um pool de investimento com parceiros de São Paulo, o João Kepler, que é um grande investidor anjo. Ele tem toda uma estrutura de gerenciamento de startup. Eu, Douglas, sou ótimo em renda variável, mas eu não entendo, eu tenho que ter um controle muito próximo das startups, então eu coloquei meu dinheiro com um bom gestor e ele gerencia essas empresas e faz essas empresas crescerem. Além disso, pessoal, esse investimento ele é um ticket maior, eu investi em cotas acima de 100 mil reais, agora que está começando a abrir cotas de 4 mil a 50 mil reais, mas é um planejamento histórico do pool do João Kepler, de investidores anjo, tem média de rentabilidade de 25% ao ano, certo? Tende a ter essa rentabilidade nos 10 anos, mas é uma coisa que tu não pode contar. Então eu deixo lá 10% na minha carteira naqueles pools de investimento em startup, eles estão acompanhando e monitorando, é algo que lá na frente pode me dar um retorno bem significante. Se não me der, é apenas 10%, 8, 10% da minha carteira, certo? Além disso, pessoal, tem outros investimentos alternativos, tem até investimento em cannabis, que os pessoal realmente falam que estão crescendo muito, abre um olho, não está crescendo tanto assim. Invistam em coisas palpáveis, coisas que gerem valor. Por isso que eu digo startup, Bitcoin, moedas digitais, Ethereum, no máximo 5% da carteira. Não sejam gananciosos de querer colocar mais do que isso. Vocês não vão ficar ricos com Bitcoin. Ah, mas muitas pessoas ficaram, um amigo meu ficou 1%, 50% ficaram pobres, que entraram na alta e saíram na baixa. Então abrem os olhos perante a isso. Startup também, não fiquem gananciosos. Nossa, mas o Douglas falou que pode dar 25% ao ano. Pode não dar nada. Pode tu ter a má sorte de investir em 15 empresas, as 15 quebrarem, tu não tem o teu patrimônio garantido por nada e tu perder o investimento que tu fez, certo? Então tu tem que ficar muito atento nisso. Primeiro, tu não é sorte, tu não pode ficar naquela expectativa, nossa, daquelas 15, uma vai dar certo. Tu já virou torcedor. A gente não pode ser torcedor, a gente é investidor, com números, com planejamento, com uma boa tese de investimento, certo? Qualquer dúvida, deixem aqui embaixo nos comentários ou me mandem que eu ajudo vocês. Até mais, gente. Forte abraço.